para a gente estar aqui no ar, aqui, tentar falar um pouquinho com vocês, tentar comunicar, tentar, né, ou seja, trazer uma luz sobre este assunto para a sua mente, para o seu coração, tá bom? Então, nós estamos aqui de frente com o pastor aqui no Ministério Paz e Vida, estamos aqui com o Igor, o Gabriel, o Antônio, e sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter sorteio e a Baruch está aí com uma nova coleção de camisetas lindíssimas. Pensa as camisetas da Baruch. Você comprando uma camiseta da Baruch, você vai estar ajudando a obra missionária, você vai estar ajudando os nossos trabalhos sociais e também a transmissão do De Frente. Venha participar, compre, vai no Instagram, vai no Facebook e começa e vamos estar comprando aí as nossas camisetas. Essa live também está sendo compartilhada pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode compartilhar, dá um like lá, você pode também mandar um recado, você pode curtir. O pessoal já está anotando o seu nome aqui neste momento, as pessoas estão participando, já estão anotando os nomes, porque no final sempre a gente faz um sorteio. Eu não sei do que é o sorteio hoje, mas a gente vai saber daqui a pouco. Então nós sempre temos um sorteio, e esse sorteio é sempre um sorteio maravilhoso, bom, gostoso, genial. Então vamos participar. Vai ser o livro novamente? O livro novamente, mais um livro. Então um livro evangélico. Então você que está aí, e responde também, você que ganhou, nós vamos mandar uma mensagem para você, responde para você vir retirar aqui na igreja, tá bom? Ministério Paz e Vida, Avenida Santos Dumont, 855. Temos culto todas as quartas, todos os sábados e todos os domingos. Você é o nosso convidado, tá bom? Eu sou o pastor Hélio, estamos aí ao vivo para falar sobre fé e ciência. Um assunto, como eu falei, um pouco polêmico, mas um assunto muito interessante. E eu queria que passássemos aí, já dá para ver a nossa imagem aqui? Tá dando? Tá sim. Então, assim bastante. Então, se você puder passar o primeiro slide aí, só para a gente ver o que vem aí. Pronto. Fé é aquilo que nós temos aqui, vamos definir aqui agora, né? Fé, ali no cantinho, é acreditar, é esperança, acreditar, ter esperança, pensar no futuro e acreditar no invisível. Então, a fé, quando nós chegamos no Evangelho, e aí nós vamos tentar decifrar, né, mudar também um pouquinho, né, porque nós não vamos falar fé de religião, mas a fé, né, porque muitas vezes nós nos tornamos religiosos dentro da fé. Dentro da fé nós nos tornamos religiosos, e eu não quero que nós tenhamos a religião presente, porque para a gente entender fé e ciência, nós temos que ter fé. Então fé é esse acreditar. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E para você acreditar em Deus, você precisa ter fé, que é o firme fundamento das coisas que não vemos. Olha, ao contrário da ciência, não é coisa que não vemos, mas cremos. Então isso é fé. Fé. Não existe fé louca. Fé louca, o que é fé louca, pastor? Imagine você é convidado para andar num avião. Você tem medo de avião, mas você vai lá no avião. Aí de repente você está lá no avião, mas você não queria estar naquele avião. E você fala: meu Deus, o avião começa a voar. Não, antes de voar, você olha para o chão e fala: meu Deus, as pessoas parecem formiga. O avião nem pousou ainda. Você já está pensando que o avião... Aí a pessoa chega e fala: não é formiga mesmo. O avião não voou ainda. Não. Mas você está com medo, está naquele avião. E de repente aquele avião voa. E quando voa, você fica ali: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desesperado. Aí de repente o piloto fala: olha gente, esse avião está passando por uns problemas, umas turbulências. Aí você fala: eu sabia, não era para mim estar aqui, não era para mim estar aqui, Deus já tinha me falado para não estar aqui. Olha o que é fé, uma fé louca. Volta lá naquele negócio que subiu aqui. E de repente o piloto fala bem assim: olha, nós vamos ter que o avião vai cair. Nós vamos ter, eu vou abrir a porta, e de repente você já vai correndo e pula do avião. Então isso é uma fé louca, né? Ou seja, uma fé louca é essa, né? Pular do avião, o avião, você vai patifar lá no chão, não tem jeito, você vai morrer. Então, isso não é fé, tá? Então é fé louca. E muitas vezes tem pessoas que falam: fé é acreditar em tudo. Não, né? Então ali fala: fé é acreditar, é ter esperança, é um futuro invisível. Mas nós temos a palavra de Deus, a fé está em cima disso aqui. E aí vem a razão: pensar, raciocinar e estudar. Então razão, então nós temos uma fé, e dentro da fé nós temos razão. Nós pensamos aqui dentro da Bíblia, raciocinamos
e estudamos. A ciência, ela trabalha com a observação, ela observa o objeto de estudo. Então, por exemplo, nós, psicólogos, nós fizemos um estudo sobre os camundongos, para nós tentarmos mudar o comportamento do camundongo. Por exemplo, nós tínhamos a caixa de Skinny, e lá na caixa de Skinny nós tínhamos o camundongo, e a gente fazia ele beber água. Mas não era só beber água, ele batia na alavanquinha e bebia água, mas ele tinha que bater 2 vezes para beber água, depois a gente condicionou ele a bater 5, até 10 vezes. Ele só bebia água quando ele batisse 10 vezes na alavanquinha. E aí é a observação, nós ficávamos observando, 6 meses ali observando. Aí vimos as provas de que nós fizemos ali funcionou. As demonstrações, a caixa de Skinny, o ratinho estava ali, né, o camundongo, e repetições, sempre repetindo. Então todo mundo que repetiu com o camundongo conseguiu condicionar o camundongo. Então isso é ciência. Ciência é essa arte, né, que você observa, que você prova, demonstra e repetição. E aí vem a luta, fé e ciência. E você tem alguma dúvida sobre fé e ciência? Pode andar juntos? Nós, como cristãos, que temos fé, podemos andar junto com a fé, com a ciência? E a ciência pode andar junto com a fé? Esse é o nosso debate de hoje. Então já está aí mais ou menos esclarecido e você é o nosso convidado. Se tiver pergunta, mande para nós, esteja passando. Se você tiver dúvidas também, se tiver um ponto de vista que você quer colocar, coloque aí para a gente conversar. Pode passar o outro aí, Igor? Aquele outro slide. Ah, tá. Então, crer é razoável. A fé não pode ser demonstrada, mas não é irracional. Olha que coisa fantástica. A fé não pode ser demonstrada, mas também não é irracional. Ela é racional. Por que racional? Porque nós temos uma razão. Por que nós acreditamos? Eu não saio acreditando em ETs, não é isso? Né? Porque até hoje a ciência também não comprovou que existe ETs. Nem nenhuma religião conseguiu comprovar. Então por isso que não existe ET. Mas tem pessoas que acreditam em ET. Então falta razão. É uma pessoa irracional. Por quê? Porque não existe provas. Então, a crer é razoável. A necessidade de crer em Jesus Cristo ou em qualquer outra divindade não pode ser demonstrada por meio de raciocínios. Amor também não pode ser demonstrado com razão. Então, amor e Jesus não pode ser demonstrado com razão. Então, tem razão. Qual é a razão? A palavra do Senhor Jesus. Então, uma pessoa fala assim, eu te amo. Ama como? Através de um posicionamento, através de demonstrações. Então, crer de uma maneira irracional é desumano e dá origem a superstições. Então, se você começa a crer irracionalmente, eu creio porque eu creio porque eu creio. Não, você crê porque existe uma palavra de Deus. Então, não é irracional, é racional. Então, você crê em cima de uma razão. Jesus esteve aqui nessa terra. E um ateu, você pode falar com um ateu, o ateu fala, mas não existe Deus. Se você falar 2019, você já está dizendo que existiu um Jesus, existiu um Deus. 2019 existiu um Deus. Por quê? Porque Jesus está aí o marco zero. Então você está dizendo que Jesus existiu. E ó, já é uma coisa fantástica. Mas nós vamos convidar um cara aqui para falar um pouquinho. O Tony, ele é estudante de engenharia elétrica. E ele vai dar uma palhinha aqui sobre fé e ciência. Você pode passar o outro slide. Tony, pode vir para cá, Tony. Não tem aplauso, né? Ah, então tá aqui. Boa noite, Tony. Boa noite. A fé e ciência, elas podem andar juntas, Antônio? Primeiro, o que seria a fé? A fé é o fim e fundamento das coisas que eu não vejo. Ou seja, ele é um fundamento para algo. A ciência é uma forma de enxergar o mundo de uma maneira mais racional e controlada. Ou seja, a única diferença é o quê? É que na fé você tem algo que você vai acreditar, por exemplo, Jesus Cristo. Você tem provas e tem provas e tem toda a base científica que prova que Jesus Cristo existiu. Mas tem uma parte que é necessária a fé, que é que ele realizou milagres e que ele é o Filho de Deus. Muito bem, então tem a razão e tem a fé, porque ele realizou milagres e ele ressuscitou também. Ressuscitou. Então existem várias provas de milagres, que é visto através da fé. Muito bem. Aí, por outro lado, muito se deve que ciência e fé não são opostos, tipo inimigos, se deve a
Idade Média, onde você tinha era muito caçado e tipo, as pessoas criaram a ideia de o quê? Que se você for um cientista, você automaticamente não vai crer em Deus. Isso, você é contra o sistema católico, contra o sistema você contra a religião. Isso. Mas como, se você for saber a fundo, cientistas, Albert Einstein, muitos cientistas foram religiosos, eles tinham uma fé em Deus. Mas o sistema, não é um preconceito só dos cientistas, é muitas vezes também dos religiosos, que eles acham só porque alguém foi um cientista renomado, ele automaticamente não acreditava em Deus. Por exemplo, no Brasil, o maior cientista do Brasil é cristão. Isso, o maior cientista do Brasil, ele está falando de Lourenço, né? Adalto Lourenço, é um físico, ele está tomando conta do laboratório de pesquisa do Brasil, e ele é um cara sensacional. Se você quiser saber mais sobre Adalto Lourenço, você pode entrar no YouTube, lá vai ter como tudo começou, ele vai estar explicando, ele vai estar falando sobre o design inteligente, e aí ele vai mostrar que existe um criador, e o design inteligente é uma vertente do criacionismo, e é automaticamente a ciência. Então o design inteligente é uma ciência. A Faculdade Mackenzie em São Paulo já usa isso. A Faculdade Mackenzie em São Paulo, tanto os campos de Campinas, São Paulo, vários lugares, eles estão adotando isso. A Unicamp já tem um grupo de estudo. Esse é o cara, né, Adalto Lourenço, e ele fala uma frase maravilhosa, né? É estranho um físico que não lê a Bíblia. Assim como é estranho um pastor e um teólogo que não estuda as ciências. Então, o físico precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a história bíblica, precisa desfrutar disso aqui, da mesma forma que o pastor também precisa conhecer ciência. Ele precisa entender onde que a ciência trabalha. E aí nós temos do criacionismo, nós temos o evolucionista. Que é o evolucionista? Que trouxe a ideia da evolução? Que foi Darwin. Charles Darwin, que foi, né, que trouxe a ideia de evolução. Ou seja, o que é evolução? Os seres vivos está sempre em evolução, em constante mudança, para se adaptar. Então ele vai falar que a girafa tem um pescoço longo porque ela precisava comer lá em cima das árvores. Então essa é a teoria, né? Então eles trabalham, começa por aí. E aí nós perguntamos, por que os animais não continuam a se evoluir? Por que parou? Então, se nós viemos dos seres vivos do macaco, por que não existe mais macaco evoluindo e nenhum homem evoluindo? Pode falar. Pastor, uma das grandes discussões que tem em ciência e religião é a criação. Muitos falam, né, que a gente acredita na criação é Adão e Eva. Aí o pessoal que não é aqui fala assim, mas existiu dinossauro há não sei quantos milhões de anos e tal. Como a gente pode explicar isso de uma forma também científica, mas dentro da fé? Então, o criacionismo, ele acredita que houve dinossauros, acredita que houve os seres da caverna, né? Não homens da caverna, mas os seres da caverna. A criacionismo acredita. Quando foi que aconteceu os homens da caverna? Ou os dinossauros? Antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio, nós não sabemos quando foi esse princípio. Esse princípio pode ter milhões e milhões de anos. E nesse princípio, os céus e a terra eram habitados por dinossauros, por todo tipo de animais. Por todos os tipos de animais. Então aquilo que se chama de Big Bang, que o meteoro que caiu aqui na Terra, não o Big Bang, mas o meteoro que caiu aqui na Terra, seria a expulsão de Satanás na Terra. Versículo 2, e a Terra era sem forma e vazia. E aí houve o cataclisma, que destruiu todos os grandes animais. E aí agora, a Bíblia diz que Deus refez. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus refez a natureza. Então, os dinossauros existiram, os homens da caverna, tem provas, né? Nós temos aqui na nossa região, na Chapada, pinturas rupestres. Então, isso nós não podemos dizer que não existiu. Nós achamos ossos gigantes, então eles existiram, tem prova que existiram. Agora, quando existiram? Antes de Deus criar Adão e Eva. Mas quando Deus criou Adão e Eva, não foi evolução. A Bíblia diz que ele soprou
no homem o fôlego de vida. Então o homem tem o fôlego de vida. Os animais das cavernas não tinham fôlego de vida. Então nós estamos falando sobre fé e ciência, e você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande para nós e estaremos conversando com vocês. É um comentário aqui de Sandro Barbosa. Pastor, parabéns por abrir esse canal de comunicação, de acesso fácil, prático e democrático. Muito bem, isso mesmo, porque nós temos que pensar, raciocinar. E eu queria que vocês lessem, se alguém com algum comentário, o pessoal depois pergunta, pastor, mandei um comentário lá, o pessoal não leu, deu tempo de ler. Então, mas pode estar lendo aí, pode estar falando, o pessoal que está presente, está aí nas lives, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um abração aí, vamos compartilhando, vamos participando, e é para mais pessoas chegarem a esse canal. E no final eu quero ler um texto da palavra do Senhor que nos esclarece tudo sobre isso. Eu queria que passasse mais um slide aí. Tem uma pergunta aqui, pastor. Pode fazer. O Movimento de Reserva está perguntando até que ponto podemos usar a ciência para entender a Bíblia? Até que ponto podemos, claro, usar a ciência para entendermos a Bíblia? Até quando essa ciência não usurpa o lugar da Bíblia? Pode falar. Eu acho que o limite que ele está querendo falar é o seguinte: podemos olhar para toda a Bíblia com olhar científico, podemos ver tudo, milagres e tudo. Só que o que seria necessário, que ela não alcança, é aquelas coisas que, tipo, em sua própria teoria, a ciência não aceita para a ressurreição de Cristo. Você pode olhar para o olhar científico e ela vai dizer que não é possível não voltar à vida. Isso. Nesse caso, assim, você vai ter que... Esses são momentos da Bíblia no qual mostra necessariamente uma fé, uma base para poder construir esse pensamento científico. Muito bem. Então, o Movimento Reset está perguntando que nós podemos ter um olhar. Por exemplo, quando a gente vai falar dos dinossauros, né, o carbono 14, tudo que eles vão mostrar ali, o próprio dilúvio. No próprio dilúvio depois do dilúvio, tem muitos animais que foram encontrados em altos montes. Então, são provas. Então, a ciência está aí junto com a fé. A ciência está aí. O Jonas foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz que um grande peixe, mas tudo indica com uma baleia. E em 1896, um pescador da Inglaterra caiu no alto mar. Ele foi engolido também por um grande peixe, por uma baleia. E ele ficou 6 horas dentro desse grande peixe. Ele sobreviveu, mas ficou com vitiligo. A pele dele perdeu, né, a pigmentação, porque a baleia não tem dentes, mas ela tem um líquido, Tipo uma saliva, uma saliva muito forte para destruir os animais. Então ele automaticamente foi salvo pelos colegas, mataram a baleia e salvaram. E o jornal registraram, né, de 1896, registraram, então tem registro. Então Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Então a ciência pode andar junto com a fé, com certeza, nós não vamos. Aqui está um cara muito fantástico, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos por 2 vezes. E esse homem, que era um homem de fé, um homem que trazia, né? Amanhã até eu vou estar falando sobre a igreja de Filadélfia, de Apocalipse, e eu vou usar umas frases desse Abraham Lincoln. Mas ele diz aqui: acha impossível que um indivíduo contemplando o céu possa dizer que não existe um Criador. Então, se nós olhamos para o céu, como é que eu vou dizer que não existe um Criador? Existe um Criador. Então, o design inteligente, o criacionismo, vai sempre dizer: existe um Criador. Se você olhar para um pavão, que ele abre as penas assim, ali existe um Criador. Alguém que pintou uma obra de arte daquela. Perguntas? Pastor, tem uma pergunta, mas eu vou ler um comentário antes aqui, de Hamilton Pereira. Ele fala assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E essa frase é de Luiz Pasteur. Pasteur. E tem Nilson Donato. Toda sexta aí, um abração para Nilson, para toda a sua família aí, Núbia, que Jesus abençoe. Ele fala assim: pastor, biblicamente existe outra passagem que prova que existiu essa vida antes de Adão e Eva? Ou somente pela fé, que no princípio fez Deus, o céu e a terra? Só pela fé. E por quê? Porque tudo que nós lemos ali, no princípio criou Deus criou tudo perfeito. E aí virou um caos. E depois que Deus restaurou o caos. Então, nós fazemos uma dedução criacionista, Deus.
Então, quando a gente estuda e a gente for lá para Ezequiel e para Jeremias, nós vamos ver que como é que foi que esse caos? Que foi através da queda do diabo, porque o diabo se levantou contra Deus no céu e ele expulsou o diabo para a terra, né? E aonde que ele trouxe o caos com ele? Quem trouxe o caos foi o diabo. Então, por isso que nós vemos aí o caos. Então, acreditar no diabo também é uma questão de fé, não é questão de razão, não é questão de razão sim, mas de ciência não, de forma nenhuma. O mal existe, o mal existe. E então a prova que o mal existe. Então existe o bem, existe o mal, né? Isso até dentro do ser humano, tá bom? Pastor, eu vi uma pergunta interessante aqui na internet que fala assim: como defender a fé quando falarem que Deus não existe? Como defender a fé quando falarem que Deus não existe? Não existe. Uma discussão entre um ateu e um religioso. Me prova que Deus existe. Prova que Deus existe. Então, a gente também não pode provar, como a gente não pode provar que Deus existe, né, numa ótica racionalista, também a gente não pode provar que muitas coisas não existem. Por exemplo, o amor. O amor não existe. Então o amor não existe. Então o mal não existe. Então o bem também não existe. Então é uma questão de fé, de acreditar. E tem uma história que diz assim: tinha duas pessoas conversando. Ele falou assim: olha, eu sou ateu. Aí ele falou assim: não, eu sou a pessoa que tem fé. Ele falou: mas imagina aí. A pessoa que tem fé falou assim: imagina aí se nós dois. Eu fui crente aqui o tempo todo, fui evangélico, fui temente a Deus, um cristão de fé. Então, e você não? Você foi um cara que não acreditou em nada, viveu de qualquer forma da sua vida. Tudo bem. Vai que a gente morre, os dois morrem. E aí, chega do outro lado, não tem nem céu e nem inferno. Não tem nem julgamento e nem Deus lá do outro lado. Tudo bem. Eu estou bem e você está bem, não tá? Tudo ótimo. Então está todo mundo bem se não tiver nada do outro lado. Agora imagina que eu sou um cristão e você é um incrédulo. Imagina nós dois vamos morrer. E automaticamente, quando chega do outro lado, tem o céu e tem o inferno. E tem alguém para julgar. Eu e você. Você viveu com a vida incrédula e eu vivi. Então é o seguinte: eu não perdi nada se eu morresse sim no céu e você agora vai perder. Outra coisa também é que na lógica ateísta em si, sem xingar quem é, tem uma seguinte questão: eles em si não acreditam em Deus, mas também se não acreditam firmemente na ciência, pois a própria ciência não diz uma forma de viver. Por exemplo, ela própria diz: tudo que sentimos é nada menos do que nossos neurônios e sentidos químicos que acontecem no nosso cérebro. Mas um ateu, por exemplo, ele vai viver pelo que ele sente, pelas suas ideias, mas ele também vai acreditar no que ele está assistindo é real. Isso seria o quê? Ele está acreditando em algo que não é, que ele não pode ver, que ele está sentindo. Então, Deus seria isso, qualquer pessoa vai entender. Que Deus não é algo que vemos, não é algo que possa ser, que aceitamos uma explicação lógica. É algo que está no nosso corpo, é algo que vem, é algo que sentimos de dentro. Sempre um sentimento. Quando eu fazia psicologia, eu tinha um professor que era professor de evolucionismo. E era uma das matérias principais do curso de psicologia. Por quê? Falar de evolução é falar sobre a história do homem. E era uma evolução que criacionista nenhuma tinha direito de falar. Só tinha direito de falar quem era evolucionista. Pronto. Aí o professor amargava assim, a forma arrogante de desprezo ao cristianismo, de desprezo à fé, de desprezo à religião. E tudo bem. Um dia chegou a notícia, ele tinha capotado o carro. Capotou o carro, aí tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu nada com ele, perca total o carro. Aí, passado 15 dias, eu estava na entrada da faculdade e ele chega, aquele professor. E eu, com a curiosidade de saber: e aí, professor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, um acidente, aconteceu alguma coisa? Ele falou: olha, é o seguinte, eu vinha com o carro, e aí quando eu cheguei na curva, começou a chover, eu puxei o carro, aí eu já não encontrei mais o carro já não estava mais nas minhas mãos. E eu simplesmente fechei os olhos e falei: seja o que Deus quiser. Eu só gritei para o professor: amém. Seja o que Deus quiser.
Então, um ateu, que muitas vezes afirma que é ateu, mas na hora da necessidade, clama um Deus Todo-Poderoso. Existe um Deus Todo-Poderoso. Então, naquele dia, eu compreendi qual é verdadeiramente a alma de um ateu. É até as coisas não estar bem. Então, seja o que Deus quiser. Olha, e ele é um psicanalista, automaticamente ele falou de algo que ele acredita. Porque se ele fosse um cognitivo comportamental, eu duvidaria. Mas ele é um psicanalista. E o psicanalista fala que existem os atos falhos. E os atos falhos que são importantes. E eles são importantes para nós. Aí Sandro Barbosa ainda continua na questão do comentário dele. Na igreja cultua-se. E aqui podemos ir além disso. Aí ele fez outra pergunta aqui também. Sandro Barbosa, abração aí. Para você, toda a família. Ou não voltar na turbulência aqui. Aí ele fala assim, historicamente, religião e ciência, entre parênteses, as exatas e biológicas, fecha parênteses, se influenciam mutuamente, mas não tem como andar juntas. Ela se influencia, mas ele acha que não tem como andar juntas. Isso. Né? Ou seja, nós temos que andar, nós temos que aprender a andar. Eu sou um psicólogo que eu preciso aprender a andar junto com a minha fé. Eu não posso deixar de ser psicólogo e nem posso deixar de ser cristão. E esse tem sido grande dualidade, sei lá. Por quê? Porque as pessoas têm vivido a ciência no consultório e quando chega na igreja vive o religioso. Não, eu acho que ele tem que viver o religioso, a ciência, dentro da igreja, lá dentro do consultório, ele é aquilo. Ele não pode desvincular uma coisa da outra, porque senão nós estamos vivendo vida dupla, então nós temos que trazer isso. E Martinho Lutero, um dos caras fantásticos, diz assim, a ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo. A fé sem ciência é fanatismo. Então nós temos que acreditar que existe fé, que existe ciência, e essa ciência nós temos que aprender a conviver com ela. E você sabia que, por exemplo, Harvard, a maior faculdade do mundo, ela começou com os pastores sendo os professores. Então tudo começou lá dentro da igreja batista. Então as grandes faculdades da Inglaterra é a Harvard e a Oxford também. O primeiro curso que teve foi teologia, depois direito, depois medicina. Então automaticamente nós vemos que essas grandes faculdades, que é as duas faculdades de renome no mundo, elas começaram com a vertente teológica, com a vertente cristã. Então sempre andou, e até hoje está lá, assim, os marcos do cristianismo lá. E nós não podemos negar de forma nenhuma, nós temos que aprender a conviver. Nos Estados Unidos tem 6 estados ou mais que não se ensina sobre o evolucionismo. Não se ensina sobre o evolucionismo. Nós agora encontramos eu não sei o que ela é, ministra não sei das contas, ela também não acredita no evolucionismo, né? Então causa polêmica, família, né? Família. Então ela causa polêmica aí, mas isso é normal nos Estados Unidos, é normal em muitos países, mas nós ainda temos essa... Por quê? Porque o dia que a ciência deixar de acreditar na evolução, ela vai ter que acreditar na Bíblia. Então eu tenho que segurar um negócio que eu não acredito, porque eu não posso acreditar na Bíblia. Essa que é a verdade da ciência. Pastor, um negócio também que entra nesse tema, e está até sendo discutido, é sobre ter aula de religião nas escolas. Moço, muito legal. E muitos falam assim, tem que ter aula de religião. Aí chega, mas da sua ou de todas? Então, como é que... Muito legal. Isso aí é fantástico. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte, nós somos um país religioso. Seja ele de candomblé, seja ele espírita, seja ele de católico, seja ele evangélico, seja muçulmano, islamismo, seja qual for a vertente, nós somos um país que a maioria das pessoas só tem 2%, menos de 2% que declara ateu. É 1, alguma coisa. Então, os outros se declaram uma religião. Então, nós precisamos ensinar a religião nas escolas para quê? Para que a pessoa saia catequizado? Não. Para que as pessoas tenham aquilo que nós chamamos de fanatismo. Não tenha fanatismo. Que as pessoas saibam viver a sua religião respeitando a do outro. Tem que ter aula de religião. O dia que eu falei para o professor, eu sou formado em teologia,
né, validado pelo MEC, e na PUC eu fiz pedagogia, e a minha vertente maior foi na área de religiões. A faculdade daqui não queria aquelas matérias, porque, não, antropologia, sociologia é muito voltado para religiões. Por quê? Porque o nosso país é religioso. As pessoas que entram no consultório de psicologia traz a sua religião. Ele não deixa a religião lá fora, não. Ele traz a religião dele e ele quer. Então nós psicólogos, nós médicos, nós profissionais de saúde, de todas as áreas, direito, temos que conhecer religião. Precisamos conhecer religião. Precisamos saber o que é os credos das pessoas. Quando a pessoa fala bem assim, olha, eu acredito no Espírito que vem, então eu tenho que saber de onde é essa pessoa. Eu creio no falar em línguas, eu preciso saber de onde é essa pessoa. Eu não creio no falar em línguas, então eu tenho que entender. Eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio no batismo com fogo. Então chega um profissional, eu creio no batismo com fogo. O que é isso? Por quê? Porque eu não conheço. Então eu não sei o que é isso. Então, por exemplo, aquele jovem que matou várias pessoas no Rio de Janeiro, na escola de Realengo, ele entrou na escola com a arma e ele chegava e perguntava para as meninas, você é virgem? Você é virgem? As meninas falavam, eu sou, ele, pá, matava. Você é virgem? A outra falava, sou, ele, pá, matava. Como nós compreendemos um fenômeno desse, se não conhecer a religião? Ele estava visitando uma mesquita, mesquita dos islâmicos, né? Uma mesquita, e no islamismo diz assim, se você fizer um ato em prol da religião, você vai ter não sei quantas virgens lá no paraíso. Ele já estava preparando as virgens aqui para levar para o paraíso. Um ato de loucura que nós temos que compreender, um fenômeno. E nós muitas vezes queremos, não, religião sim. Nós precisamos conhecer com respeito, sem preconceito. Eu preciso conhecer das religiões que tem na minha cidade. Eu preciso conhecer como é que funciona as testemunhas de Jeová, como é que funciona os cristãos do Brasil, como é que funciona o catolicismo, o espiritismo, como é que funciona essas igrejas. Eu tenho que conhecer. Eu tenho por obrigação conhecer. Eu não vou segui-los. Eu tenho meu credo, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que conhecer, porque essas pessoas chegam até mim. E muitas vezes eles trazem algo para mim e eu não sei lidar com isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar do nosso coração é o preconceito contra as religiões, para a gente entender as religiões. Para a gente entender. E principalmente parar de ser ignorante perante as nossas. Tem muita pessoa que acha, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, então eu sei de tudo. Eu sei de tudo e eu sou salvo. Essa pessoa foi para a mesquita, pode ter pensado isso. Ela ia numa mesquita, sabia o Alcorão, mas tipo, ela não entendia o que o Alcorão queria dizer. Isso. Pegou só uma parte do Alcorão e pegou uma parte isolada e foi. Teve uma vez, pastor, no primeiro ano, um colega meu, ele era evangélico, e a professora estava dando aula de evolução. Ele começou a brigar com a professora, no meio da aula, e ficou com raiva da professora, saiu da aula e não foi mais. Não precisa. Pode deixar. Tem pergunta aqui, pastor. Pode falar aí, porque a gente está até disseminando. Tem que ler o texto. Pode falar. Leilani está perguntando assim, religião pode se basear em evidências? Dá um exemplo, pastor. Evidências, olha, porque tem pessoas que baseiam em evidências. Por exemplo, eu tive um encontro no meio do mato, do nada. Então o meu encontro foi sobrenatural ali. Aí eu pego aquele exemplo que eu tive, uma evidência na minha vida, e levo para toda a igreja. Olha, gente, eu estava lá no meio do mato e eu tive um encontro com Deus. Então vamos por tudo no meio do mato. Então muitas vezes tem pessoas que fazem isso, entendeu? Acho que a experiência dele não, tudo é baseado nisso aqui, ó, nesse livro, viu? Não é em evidências, é na palavra de Deus. Porque quando a gente sai daqui, pode falar? Aí Sandro pergunta novamente aqui, pastor, o senhor disse que Deus expulsou o diabo da terra, como seria isso? Ele voltou? A terra? Ele está na terra. Está na terra, né? Ele está na terra. Por isso que ele rodeia a terra, anda por ela, diz lá em Jó. Então o diabo está aí, buscando a quem possa tragar, viu, Sandro? Volta naquela frase que eu não li, não? Eu vou ler a de Lewis. A ciência sem a religião fica manca. Isso é Einstein. A religião sem ciência fica cega. Olha, frase fantástica, não é qualquer pessoa não. O professor Adalto diz assim, estudo mostra que a predação e a competição não apoiam o processo de evolução, por ser seleção natural de Darwin.
Então, automaticamente não concorda com a evolução de forma nenhuma, né? Ele não tem apoio da evolução para sua alma. E aí está o C.S. Lewis, um dos maiores escritores do mundo, diz: eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para o outro mundo. C.S. Lewis está dizendo assim: tem o céu, e eu não fui feito para essa terra, eu fui feito para o outro mundo, para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Oh, fantástico! Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Hebreus vai mostrar que a fé é o sustentáculo das nossas vidas. Nós acreditamos que o mundo foi criado pela fé. Existem evidências do Criador? Com certeza. O Criador está em tudo. Como é que nós não acreditamos numa coisa tão imensa, um universo tão distante? Agora que eles foram fotografar uma galáxia que está não sei quantos 100 mil, buraco negro de 100 mil, não sei quantos milhões de anos-luz, agora. Mas o negócio é muito maior. O negócio é muito maior, porque o nosso Deus é muito grande, é imenso. Ele já falava que ele conhece todas as estrelas e sabe o nome de cada uma. E para quem não sabe, estrelas no universo é infinito, porque sempre está nascendo mais e mais. E morrendo. Então não para. Tem uma pergunta interessante aqui. Porque está tendo uma discussão muito boa aqui no Instagram e não dá para ler tudo direito não, mas eu vou ler duas perguntas aqui. De Sandro ainda. Pastor, o senhor disse que se o cientista deixar de acreditar na evolução, ele teria que acreditar em Deus, mas não necessariamente, correto? Sim, sim. Ele acredita no Criador. Tem que acreditar no Criador. Aí tem outra pergunta aqui muito interessante. Aí ele fez: pastor, o senhor disse que o diabo está na terra, mas Deus não jogou o diabo no inferno? E o inferno é um lugar de castigo eterno? Ele vai lançar no inferno e vai fechar. Sabe? O diabo está no inferno, na terra. Porque a chave está na mão de Cristo. A chave do inferno está na mão de Cristo. Mas um dia, lá em Apocalipse 21, fala que ele vai lançar o diabo e o seu seguidor no inferno e vai trancar a porta de uma vez por todas. Mas o diabo está indo e vindo. Por isso que ele ainda tem essa oportunidade, porque ele está buscando a quem possa tragar. Ele está rugindo como um leão, buscando. Então, Sandro, ele não está isolado, ele está agindo. Porque ele sabe que os dias dele estão chegando ao fim. Ele está chegando ao fim. Então, é muito interessante. E até um assunto que a gente pode trabalhar depois do Sandro. Obrigadão aí, porque a gente pode debater esse assunto depois aqui no De Frente com o Pastor, viu? Vai colocando aí para nós que esse assunto é bom e maravilhoso, viu? Então, fechando por hoje, a fé é a certeza das coisas que não se espera. A convicção das coisas que se esperam. E a convicção dos que não se veem. Então, aquilo que eu não vejo, mas eu creio, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, que nós possamos acreditar nessa palavra. 2000 anos, e essa palavra, ou 2000 anos não, 3000 anos, e essa palavra continua sendo a mesma. Não muda. E ela vai permanecer sendo palavra de Deus. Ela é palavra de Deus. E nós precisamos acreditar nela. E nós estamos firmados nela. Passou gerações e gerações. E a Bíblia continua aqui, falando do criacionismo. E vai continuar. Vai levantar outros projetos. Porque você sabe que o evolucionismo já se readaptou. É bem se readaptando. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Não muda nunca. Então, nós possamos acreditar na palavra. Pode ser. E é um dos livros mais lidos do mundo. No mundo. E mais vendido e mais publicado. É o livro. Então, continue amando esse livro. Continue apaixonado por esse livro. Viva esse livro. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos orar por vocês nessa noite. Amém? Queremos orar e vamos fazer o sorteio logo em seguida para ver quem é o ganhador, a ganhadora nesta noite em nome de Jesus. Amém? Aonde você está, pouco você está enfermo também, agora é hora de fé. Né? Fé é isso. Fé é a certeza. Eu não sei o que está passando com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, mas que neste momento você possa acreditar a tua fé em Deus.
Coloca a tua fé no Senhor. Sabe? Se você coloca a tua fé no Senhor, como você chega no banco ali, você não sabe se vai ter dinheiro do outro lado, mas você coloca o cartão. Você não sabe se vai ter. Então coloca a tua fé agora em Jesus. Porque Ele vai fazer a maquininha contar o dinheiro em nome de Jesus. Ele vai fazer um milagre aí acontecer. Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Oh Deus amado, por este tema tão importante, tão, oh Deus amado, pertinente para os nossos dias. Que o Senhor esteja abençoando essa juventude que estão nas faculdades, ó Pai. Estão estudando, Senhor. Que o Senhor esteja dando maturidade para eles, oh Deus amado, viver o Evangelho, viver a fé, Senhor, de uma forma equilibrada. Nunca desprezar a ciência, Senhor, porque sabemos que a ciência é importante, Pai, porque foi o Senhor que deixou o conhecimento e nós precisamos valorizar o conhecimento. Salomão valorizava o conhecimento, Daniel valorizava o conhecimento, oh Deus, Moisés valorizava o conhecimento. Nós precisamos valorizar o conhecimento, Pai. Oh Deus amado, que nós possamos desfrutar da ciência, Pai. Tantas coisas boas que a ciência tem feito, Senhor, mas nós possamos ser homens de fé, mulheres de fé, para a glória do Senhor. Cura essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Traga cura, traga milagre, traga salvação nesta vida, Pai. Tira toda dor que essa pessoa está sentindo, Pai. Traga o refrigério na alma, Pai. Essa pessoa que está, oh Deus amado, depressiva, Senhor Deus, ansiosa, preocupada, que o Senhor esteja trazendo um alívio poderoso neste coração, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos ver quem é o... põe lá. Então amanhã nós vamos ter Treinando Campeões, né, com Ana Luísa Andrade, coach, treinadora. Ela vai estar fazendo uma palestra lá na Fazenda Jabuticaba. Venha participar conosco. Isso é R$2 e vai ter uma feijoada fantástica para mim, para você, para todos nós. Então, Treinando Campeões, treinando vidas para o reino do Senhor Jesus. Mas É isso aí, mano. é isso aí. E o sorteado foi o 44, Lio de Messias. Lio de Messias. Vai ver quem foi. Lio? Lio de Lio de Messias. Messias. Assistiu pelo Facebook. Lembrando que se não responder em até 24 horas, perde prêmio. Então, Lio, Nossa, tem que- vamos mandar mensagem para você e você responde, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Próxima terça, estamos aqui, tá bom? Quem sabe aí falando do Dia das Mães, alguma coisa aí. Então, um tema bem pertinente aí. Nós temos um sapato para sortear, né? Um sapato bonito de mulheres, lindo, fantástico, viu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.